Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda a mais essa aula do módulo de Jesus Cristo, do curso Lumen Christi, na turma Santa Mônica. Queria estar com vocês presencialmente, mas estou fora do país. Então, deixo aqui as nossas meditações sobre um tema tão importante que nós vamos começar hoje. Para muitos teólogos, o Sermão da Montanha resume todo o evangelho pregado por Jesus Cristo. Então, é um conteúdo muito importante para todo cristão e principalmente para o cristão católico. Que nós possamos fazer das palavras de Jesus pílulas diárias para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa forma de nos relacionarmos com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. Que o Senhor receba os nossos corações e nos prepare para tudo aquilo que nós vamos escutar. Que Ele receba também no seu coração todas as nossas preocupações, tudo que pode desviar a atenção que nós queremos que seja só dele, desse momento em diante. E que possa, na generosidade, na bondade, que é própria do nosso Deus, cuidar de todos aqueles que se recomendaram às nossas orações. Enfim, que estejamos aqui unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver então o que o Senhor tem a falar para todos nós no Sermão da Montanha. Em primeiro lugar, o Sermão da Montanha, como eu já disse na oração, os teólogos ele resume toda a mensagem do evangelho que Jesus pregou. Ali você encontra um conteúdo riquíssimo, fundamental para um cristão viver o cristianismo de verdade. E ele começa com um trecho dos mais famosos chamado Bem-aventuranças. Mas antes mesmo da gente começar as bem-aventuranças, vamos entender o contexto do próprio Sermão da Montanha. A versão que nós estamos vendo é a versão do evangelista Mateus. Lucas também narra o Sermão da Montanha, mas de uma forma muito mais abreviada. Então, nós queremos beber de cada gota, vamos usar a versão de Mateus. O que Mateus 5, 1 e 2 diz? Que uma multidão seguia Jesus. E vendo aquela multidão, Jesus, então, ele sobe a montanha. Ele sobe a montanha por quê? Porque, como havia um número muito grande de pessoas, ele precisava ficar visível para todos eles. Se ele continuasse no plano, a multidão que o cercava faria com que aqueles que estivessem um pouco mais distante não o vissem e talvez não o ouvissem direito. Primeira coisa que nós precisamos, então, para o Sermão da Montanha, precisamos olhar para Jesus e precisamos escutar Jesus. O Sermão da Montanha ele não deve ser lido como a gente lê uma notícia de jornal, só para nos inteirarmos do que está ali. Não. O Sermão da Montanha é para ser ruminado nos nossos corações. Cada versículo é importante. É importante que a gente pense a respeito dele, do contexto dele, da mensagem que ele nos traz. E para isso, nossos olhos precisam estar voltados, tentando imaginar o que Jesus queria exatamente nos dizer com as palavras que ele escolheu para nos transmitir aquela mensagem. Precisamos ter ouvidos que escutem e olhos que enxerguem a presença do Senhor. Mas quando Jesus sobe a montanha de forma a permitir que ele esteja visível e para favorecer que, dado que na época de Jesus você não tinha câmeras, você não tinha microfones ou alto-falante, era necessário que o vento do Espírito Santo pegasse as palavras e levasse elas até a última pessoa que estava ali. Dado que ele subiu a montanha, o que Jesus faz? Jesus se senta. Pode parecer uma besteira, mas a atitude de se sentar tem um significado muito próprio na linguagem judaica. Quem se pronuncia sentado é uma autoridade.
Os reis se sentavam antes de abrir a boca e pronunciarem suas sentenças, suas opiniões e seus pedidos. Sentar significa que aquele que fala não tem pressa. Ele está ali à disposição de quem escuta. Então ele se senta. Ele se senta no sentido de dizer: prestai atenção, escutem com atenção, sem correria, sem aflição. Deixa a semente da palavra que eu vou germinar cair e penetrar os seus corações. Deus coloca uma frase que parece estranha. Ele diz: Jesus abriu a boca e lhes ensinava, dizendo. Ora, gente, se Jesus iria falar, é claro que ele abriu a boca. Mas o sentido da frase de Mateus é muito no sentido de que, como se Jesus abriu a boca, não para falar, mas ele que é a fonte, para deixar que as palavras, que ele é a palavra de Deus também, pudessem, sabe, fluir, serem derramadas. Jesus não falava de algo que era uma teoria, ele falava do que ele era, da verdade que ele é. E é por isso que aquilo que ele nos fala é tão importante. Vamos deixar Jesus abrir a boca e falar a cada um de nós. E ele começa com as bem-aventuranças. E esse conteúdo das bem-aventuranças é algo muito interessante para nós. Por quê? Porque Jesus vai nos falar que são bem-aventurados, e a palavra bem-aventurado significa felizes, ou seja, benditos sejam aqueles, ou sortudos são aqueles que. Mas ele vai nos falar de coisas que, aos olhos do mundo, são sinais de fracasso. Bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados pobres, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados perseguidos pela justiça. Tudo que aos olhos do mundo é sinal de sofrimento e de fracasso, Jesus nos apresenta como sendo um sinal de felicidade, de bem-aventurança. E é essa a primeira coisa que a gente precisa para escutar essas palavras de Jesus. Deixar por terra os preconceitos do mundo, as ideias do mundo. O mundo vê como sinais de sucesso coisas que não necessariamente nos preparam para a vida eterna. Então, Jesus aqui vai nos apresentar uma cartilha de quais são, na verdade, as coisas da nossa vida que efetivamente fazem de nós pessoas especiais, pessoas sortudas, bem-aventuradas, felizes. São Paulo já nos apresenta isso quando ele diz lá em Coríntios 1:21 que o mundo, na sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina. Aprove então a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. É isso que as bem-aventuranças vêm nos trazer. Uma mensagem que parece louca, mas que nós vamos ver aqui, meu irmão, minha irmã, tem muito sentido para todos nós. Ora, e o conteúdo é exatamente isso. O que consideramos como causa de infelicidade, de desfavor aos olhos do mundo, Deus pode considerar como algo de bom para nós. No sentido de que Deus nos quer ver sofrer? Não, mas muito mais no sentido do que São Paulo fala em Romanos 8:28. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se você ama a Deus, mesmo aquilo que aos olhos do mundo é sofrimento, Deus tem a capacidade de converter em motivo de alegria na sua vida. E por isso um cristão nunca será triste, porque um cristão triste, como diz o ditado popular, é um triste cristão. Quem é cristão de verdade não se deixa abater pelas dificuldades da vida.
porque sabe que em cada batalha ele nunca está sozinho. Ele tem ao seu lado, a seu favor, alguém para quem nada é impossível. Quais são então as bem-aventuranças que Jesus nos apresenta? Em primeiro lugar, Jesus diz: bem-aventurados pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Jesus aqui não está falando de uma pobreza financeira, ele está falando de uma pobreza interior. Quem é o pobre de coração? O pobre de coração é aquele que reconhece que depende de Deus. Em João 15:5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. O pobre de coração é aquele que sabe, Senhor, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que o operam. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu posso ser miserável nesse mundo, como era Lázaro na parábola do homem rico, que a gente vê em Lucas, no capítulo 16. Mas se eu tenho Deus, eu tenho um tesouro. Um tesouro que é mais precioso do que os diamantes desse mundo, porque ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. E ao contrário das riquezas desse mundo, que a gente, quando parte, não leva conosco, as riquezas do nosso coração, nós levamos para toda a eternidade. Aquele que tem Deus nunca é miserável, porque Jesus promete em Lucas 11: pedi e recebereis. Então, tudo que nós precisamos é ter Deus. Se temos Deus, temos um tesouro. Se temos Deus, não sentimos falta de nada. E então, se temos Deus, já começamos a viver aqui neste mundo o reino dos céus. Por isso, felizes seremos quando formos pobres de coração. Por quê? Porque se sabemos que precisamos de Deus, e Deus nos prometeu que quem bate, a porta se abre. Toda vez que o buscamos, o encontramos. Tudo o que eu preciso para ser feliz é ter Deus. Depois Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ora, será que Deus nos quer sofrer? Será que Deus quer as nossas lágrimas? Não combina muito, porque ele diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância e vida em plenitude. Mas aquele que chora, talvez em função do seu sofrimento, da sua dor, da sua dificuldade, naturalmente ele busca Deus. Meu paizinho costumava dizer que a gente sabe quando uma pessoa é ateia de verdade, quando no momento da dificuldade a gente escuta qual é a primeira palavra que ela grita. Imagine que você está num carro e de repente o carro que vem no sinal contrário, ele não respeita o sinal vermelho. Qual a primeira palavra que o teu coração grita quando vê que há um risco grande de que o outro carro vai bater no seu? Veja se não é: Jesus me salva. O Senhor, o meu Deus, me ajuda, Senhor. O sofrimento naturalmente leva o nosso coração a buscar aquele que pode enxugar as nossas lágrimas, trazer conforto para a nossa dor, trazer esperança para o nosso desespero. No mundo nós teremos aflições. Deus nunca nos enganou a esse respeito. Em João 16:33, ele diz exatamente isso. No mundo tereis aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. Muitos são aqueles que pensam que quando a gente encontra Deus, a gente nunca mais vai sofrer. Ora, gente, só é isento do sofrimento aquele que vive a vida anestesiado. E Deus não nos quer fora da realidade.
Deus nos quer felizes dentro da realidade que nós vivemos. Quando a gente está com Deus, nós sabemos que toda chicotada que o mundo nos dá, Ele já levou primeiro. Toda cruz que nós temos que carregar, Ele já aliviou o peso carregando por nós. Por isso nós sabemos que no momento de dor, não tem ninguém melhor para a gente procurar do que aquele que pode aliviar os nossos sofrimentos. E Ele disse isso mesmo. Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Promessa do nosso Deus. Então, alguns encontram a Deus somente pela dor. Só se lembram de buscar a Deus no momento do desespero. Não é essa a vontade de Deus. Mas para alguns só assim é possível. E quando esses então se voltam para Deus, eles vão ter encontrado um tesouro da sua dor. Porque encontrarão aqueles que podem trazer sentido, que podem aliviar o seu peso. Quando você está em Deus, tudo aquilo que você tem que sofrer por causa do seu se converte, na verdade, em alívio nas suas penas temporais, no, na sua entrada no paraíso. Isso era algo tão interessante, tão importante, uma consciência tão comum na vida dos primeiros discípulos, que quando Pedro e João curam aquele paralítico na porta formosa do templo e são presos por causa disso, e acabam sendo açoitados por causa disso, por terem feito bem na vida daquele miserável, em nome de Jesus Cristo, que eles saem dali com um corpo completamente dolorido das chicotadas que levaram, mas com um coração cheio de alegria por terem sido considerados dignos de sofrer em nome do Senhor. O sofrimento associado à fé era algo que era tão visto como algo que aliviava as penas temporais, que Pedro, ao ser crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, 9 em diante, ele nos narra tudo aquilo que espera a vida daqueles que seguem a Deus. E é uma vida de aflições. Deus não nos engana nesse sentido. Se você é cristão, o seu cristianismo vai incomodar o mundo. E é muito natural que o mundo tente calar a sua voz, que tente interromper os seus passos, que tente enfraquecer os seus braços, que tente mudar de direção o seu coração. Então, como vimos no Evangelho desse final de semana, seguir a Deus nos representa, nos traz aflições. Ganhamos 30, 60, 100 por um, mas associados a perseguições. Mas esse atual e leve sofrimento que vivemos nesse mundo nos prepara para o incomensurável peso da glória que nos aguarda na eternidade. Então temos que ter os olhos fixos não no sofrimento daqui, mas na glória do Senhor que nos espera. E essa certeza da glória nos faz fortes o suficiente para resistir a todo o sofrimento desse mundo. Enfim, por mais escuro que esteja o dia de hoje, aquele que tem fé sabe que o sol vai voltar a brilhar. Porque quem é a nosso favor é maior do que aquele que está no mundo. E nós acreditamos nisso. Então Jesus vai dizer: bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Manso no nosso vocabulário é uma palavra pejorativa. O manso é o boboca, é aquele que não luta pelos seus interesses, é aquele que se contenta com qualquer coisa que o outro é, ou faz, ou diz. Ora, mas Jesus diz:
Sede como eu, que sou manso e humilde de coração. Algum de vocês consegue enxergar Jesus como um boboca? Não, né? De jeito algum. O que é ser manso, então? Na verdade, a mansidão é um sinal de fortaleza. No Salmo 37 diz que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. E Jesus diz em Mateus 11:29, o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Na verdade, Isaías 42, quando descrevia Jesus como uma pessoa mansa. Eis o meu servo que eu amparo, meu eleito em qual ponho toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito para que leve às nações a verdadeira religião. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas, não quebra o caniço rachado, não extingue a chama que ainda fumega, anuncia com toda franqueza a verdadeira religião, não desanima, não desfalece, até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra. Essa é a pessoa mansa, meus irmãos. Uma pessoa como Jesus, forte e não fraco. Eu não preciso gritar, porque eu não preciso falar mais alto para provar que a minha palavra é a verdade. Se o que eu estou anunciando é o Evangelho do Senhor, eu estou anunciando a verdade. E não importa quantas pessoas contestem essa verdade, no final do dia, eles acabam sem argumento, porque a verdade é uma só e ela é imutável. Ao contrário das verdades do mundo, que hoje estão ali e amanhã são outras. A verdade do Evangelho, ela é eterna. Então eu não preciso forçar o outro a acreditar em mim. Eu não preciso abrir mão da minha verdade para ser amiguinho do outro. Eu não preciso comprar a amizade e a apreciação dos outros. Eu vou andar na palavra de Deus, não me desviando nem para a esquerda e nem para a direita, porque eu tenho a certeza de que a verdade de Deus é o evangelho que eu anuncio. Isso me permite ser manso. E a recompensa, eu vou ganhar essa terra. Não só a terra no céu, mas eu serei feliz e cheio de paz já nessa terra, já nesse mundo em que a gente vive. Fortes são aqueles que não precisam de usar violência para provar a sua força. É isso que é ser manso. Bem-aventurados famintos, não de comida, mas os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ora, meus irmãos, Deus quer saciar a fome de comida também, mas se a pessoa sofre uma injustiça, não basta o estômago estar cheio, a alma não está em paz. Então, o que Deus está dizendo aqui é que Ele vai saciar aqueles que têm fome de justiça. Ele vai ser aquele que vai fazer justiça. Em Mateus 18, nós temos a parábola do rei que perdoou a grande dívida de um servo, que saiu dali e não foi capaz de ter a mesma generosidade de perdoar um outro servo que devia muito menos para ele. Aquele servo, então, que não foi perdoado, foi atirado na prisão. E os seus companheiros foram levar a sua causa para quem? Para o rei que havia perdoado o primeiro servo. E esse rei é quem foi tomar satisfações do servo cruel. Não exerça vingança, meus irmãos. Se você é injustiçado, não pague o mal com o mal que é feito a você. Ao contrário, use de misericórdia. Deixe que Deus seja a sua justiça.
Deixe que Deus seja aquele que torna as coisas justas. Porque se você tenta fazer justiça com as próprias mãos, você acaba, na verdade, perdendo a eternidade. E por isso, a próxima bem-aventurança é exatamente: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vejam, sempre que Jesus fala de perdão, ele diz que a recompensa do perdão é para o perdão dado, é o perdão que é recebido de Deus. Você só pode receber o perdão de Deus se você perdoar o seu próximo também. E é tão simples quanto isso. Misericórdia. A palavra misericórdia significa miserável de coração. Fica muito mais fácil você perdoar o mal que você fez, que o outro te fez, se você tentar entender por que ele fez isso. Será que ele estava passando por um mau momento? Será que ele não viu, ele não sabia que você iria interpretar daquela forma o que ele estava falando, fazendo? Que a gente muitas vezes sofre mais do que deve, porque a gente naturalmente assume que o outro, ao nos machucar, ele tinha a intenção de nos machucar. E muitas vezes, meus irmãos, o outro, quando percebe que nos machucou, sofre muito mais do que nós que fomos os ofendidos. Então, a gente fecha o coração para o outro, quando, na verdade, se a gente fosse miserável de coração, se a gente tentasse entrar no coração do outro e estar vivendo a mesma realidade dele, talvez entendêssemos melhor o que nos foi feito. E aí percebêssemos que nem foi tão sério assim, que não havia intenção de nos machucar. Jesus, em várias ocasiões, ele nos fala que para sermos perdoados, precisamos perdoar. Começa na oração do Pai Nosso, que ele nos ensina, e que é o tema da nossa aula daqui a duas segundas-feiras. E ele nos ensina que a rezar todos os dias da nossa vida: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ou seja, se a gente não perdoa, estamos rezando para Deus: não me perdoe, porque eu prefiro continuar a guardar o rancor contra aquele que me magoou. Das graças que a gente recebe de Deus, a única graça que não é de graça é o perdão. Eu perdoo se eu estiver disposto a perdoar quem me feriu. A parábola do servo cruel de Mateus 18 nos fala exatamente disso. Se eu não concedo perdão ao mal, ao pequeno mal que alguém me fez, como pode Deus, que é justo, me perdoar o grande mal que eu fiz a Deus? Não funciona. Em Lucas 6:38, Jesus nos diz que com a mesma medida que medirmos, seremos também nós medidos. Então, se você for duro, cruel, intransigente, ah, e sem piedade, sem misericórdia com teu irmão, com teu próximo, é assim que você quer, e você está sinalizando para Deus que quer ser tratado. A misericórdia é o caminho mais curto para a glória e para o perdão do Senhor. Não se esqueça disso, meu irmão. Depois Jesus diz: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Quem são os puros de coração? São aqueles que olham ao redor não tentando enxergar a miséria do. Muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão, para a nossa irmã, procurando o defeito dele, porque o defeito do outro me consola. Eu sou ruim, mas o outro é pior do que eu. Quando, na verdade, eu preciso buscar a minha santidade muito mais do que criticar a ausência de santidade do outro. Cada um responde pelos seus próprios atos. É isso que Ezequiel 18 nos diz. O puro de coração é aquele que olha ao seu redor, tentando encontrar a beleza nas outras pessoas. E existe, porque todos nós somos obras das mãos de Deus. E o nosso Deus não faz produto com defeito.
Cada pessoa, cada ser humano é um tesouro, é uma pérola preciosa. Se você olha para os outros com os olhos buscando tentar enxergar o que o outro tem de bom, você vai encontrar exatamente as características de Deus no rosto daquela outra pessoa, porque Deus a fez boa. O mundo a ensina a ser má, mas Deus a fez boa. Ajude essa pessoa a viver o que tem de bom nela e não o que tem de mal. Jesus nos fala sobre as crianças, a pureza das crianças. O homem perdeu o direito de ver o rosto de Deus quando Caim reincidiu no pecado, lá em Gênesis 3. Moisés sonhava em ver o rosto de Deus, a gente vê em Êxodo 33. Ezequiel 39 promete que a gente vai ver o rosto de Deus. Não que as nuvens vão se abrir e o rosto de Deus vai nos aparecer, mas, segundo São Paulo, através da ação do Espírito Santo, agindo no coração de todas as pessoas, nós somos capazes de refletir o rosto de Deus para o mundo. Fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus no mundo. As pessoas, quando olham para você, meu irmão, deveriam enxergar o rosto de Deus. Se você olha para o seu próximo buscando esses traços de Deus, você vai estar vendo o rosto de Deus. E é tão simples quanto isso. Precisamos então aprender a olhar para os outros procurando as coisas boas, porque certamente vamos encontrar. Depois Jesus diz: bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacífico, aquele que semeia a paz. Como nós precisamos disso? Como nós temos o contrário disso? Alguém vem desabafar conosco que alguém fez alguma coisa, o que a gente faz? Fulano fez isso, não presta mesmo. Quando o que a gente devia dizer, mas você tem certeza? Será que ele realmente quis? Mas vocês sempre se deram tão bem. Não combina com fulano ter feito uma coisa dessa. Vamos tentar colocar panos quentes, colocar paz, colocar amor na relação das pessoas. Mas a gente muitas vezes vive procurando ter a nossa patotinha, o nosso timezinho para nos ajudar a combater o time adverso. Quando, na verdade, aos olhos de Deus, não deveriam ter times adversos. O sonho do nosso Deus é que um dia nós sejamos o único rebanho, conduzidos por um único pastor. Todo aquele que semeia paz está ajudando Deus a realizar esse sonho. Se tratamos bem somente aqueles que nos tratam bem, que mérito nós temos? Os pecadores fazem isso. Se somos cristãos, temos que pagar o mal com o bem e temos que procurar unir as pessoas e não dividir. Fofoca, julgamento, partidos, intrigas, nada disso pode fazer parte do vocabulário de um verdadeiro cristão. Nós temos que ser aqueles que semeiam bem, que semeiam união, que semeiam a paz. É disso que o mundo precisa. Semear a unidade é dar um presente para Deus. Em João 17, quando Jesus estava para entregar sua vida por nós numa cruz, ele só pede a Deus Pai uma coisa: que eles sejam um, ó Pai, como tu e eu somos um, para que o mundo conheça e creia que tu os amaste tanto quanto amaste a mim. Toda vez que a gente, ao invés de semear unidade, a gente semeia divisão, nós negamos a Jesus esse único sonho, esse único pedido que ele fez a Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ora, o evangelho que você prega, meu irmão,
é semente, mas uma semente que incomoda aquele que vive no pecado. Se você prega o evangelho e só recebe aplausos, tome cuidado. Você provavelmente não está falando as palavras certas. Porque o evangelho ele tem que cutucar quem está caminhando pelo caminho errado. Ele tem que estimular essa pessoa a querer mudar de vida. E isso vai implicar em que você vai ser perseguido? Mas se você imaginar que o próprio Filho de Deus, ao pregar esse evangelho, não teve um destino diferente, no que você seria melhor do que ele? Pregar o evangelho é enfrentar a cruz, é levar chicotada, é ser coroado de espinho, é levar cusparada, é incomodar um, mas é semear a eternidade. E é por isso que a gente não pode desfalecer. É por isso que a gente não pode desistir. Porque Ele conta conosco. E Jesus encerra dizendo: Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Veja, Jesus está dizendo você ser perseguido por causa do Evangelho. Porque você está mostrando que é possível ser bom num mundo que ensina cada um por si e é cão comendo gato, né? E você quer ensinar uma realidade diferente. É isso que Jesus diz. Alegrai-vos e exultai, ele conclui, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, esse evangelho que incomoda vai certamente levantar a poeira, sacudir as águas, mas vale a pena. E espero que você entenda o quanto isso vale a pena, porque certamente Deus nunca nos manda em missão sozinhos, sempre dois a dois. E quando você acha que está sozinho, Ele é esse segundo que está com você. Creia nisso. Bem-aventurado é você quando qualquer uma dessas bem-aventuranças acontece na sua vida. Por quê? Porque aos olhos do mundo, as bem-aventuranças são sinais de fracasso. Mas são eventos na sua vida que garantem para você a presença imediata de Deus, com toda a sua milícia celeste, ajudando você a lutar suas batalhas e a vencer a sua guerra. Então, meu irmão, se alguma dessas coisas acontece na sua vida, comece a louvar, porque a vitória é certa. Deus estará com você. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós. Que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser.